Vamos orar nesta noite, apresentando o servo de Deus, que fará menção da palavra do nosso Deus nessa noite. Oremos. Senhor meu Deus, Pai Celestial, Senhor, nós somos gratos, meu Pai, por tudo, ó Deus, que Tu tens realizado nesta casa, meu Pai. Senhor, agora, meu Pai, o Teu Filho, Senhor, que a partir deste momento fará menção da Tua palavra, meu Deus. Ó Deus, use-o, Senhor, para a glória do Teu nome, com grande poder e autoridade. Senhor, use o Teu Filho, fale nessa noite através do Teu Espírito Santo aos corações necessitados, meu Pai, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus a vida do pastor Francisco, nosso pastor presidente, a toda a diretoria, a todos os irmãos que servem juntamente conosco neste ministério. 65 anos de emancipação, 33 anos de construção de templo. E esta bênção, essa festividade, esse jubileu tem sido uma bênção para a nossa vida. Deus já tem falado conosco por meio da irmã Osana, por meio do pastor Carlomã, por meio do pastor Fábio Bispo, e eu serei mais uma pessoa a estar aqui à disposição do Senhor, para entregar aquilo que o Senhor quiser, para a tua vida, para a tua edificação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glórias a Deus. Podem tomar assento? O tema é anunciando as virtudes da graça. E o texto escolhido que nós lemos é um texto muito importante. Eu gostaria de pedir a paciência aos irmãos. Eu sei que já quase 9 horas da noite. E é um grande desafio para mim, em especial, ministrar neste horário, porque eu sempre fui muito pontual com o horário e eu fico preocupado de ultrapassar um pouco o limite do horário, mas apenas nesta ocasião de festividade eu gostaria de pedir a paciência dos irmãos, porque Deus tem uma mensagem, tem uma palavra para a tua vida. Meus irmãos, aqui geração eleita. O texto já começa, o versículo fala primeiramente desta geração eleita, e geração aqui não se refere a tempo ou a um momento em que curta uma geração, a geração dessa época, a geração de outra época, mas a geração aqui, o texto trata de uma raça destinada a habitar numa pátria que não é esta pátria, numa cidade celestial. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala também que Israel foi um povo eleito. Então parece que há um conflito aqui. Quem é eleito, afinal, é Israel ou é a igreja? O Senhor está referindo-se aqui nesse texto à igreja como uma geração eleita, como uma nova raça eleita, apesar de manutenir a eleição de Israel. Deus tem algo a tratar com Israel ainda. Isto é algo que é um mistério de Deus, coisas que ele vai desvendar ainda. Mas Israel foi eleito no Antigo Testamento, o povo chamado por Deus, e uma eleição numa missão chamada missão centrípeta, uma missão em que Israel devia atrair os olhares dos povos para ele. Israel deveria ser uma nação que, obedecendo a Deus, fosse rico, fosse próspero, fosse saudável, fosse abençoado, e as pessoas olhando para Israel pudessem entender que Israel servia ao Deus verdadeiro, Deus único, e assim pudessem servir a Deus também através daquilo que Deus fazia a Israel. Quando o Senhor chama a igreja, aqui nesse texto, essa raça eleita, Deus chama a raça eleita em um molde diferente, num formato diferente, como numa missão centrífuga. Agora, os olhares não estão mais na igreja para ficar aqui dentro do templo, abençoada, rica, próspera, e todas as pessoas olharem para nós e dizerem: olha, o Deus deles é verdadeiro, eu preciso ir até eles. Mas agora a missão é centrífuga. Nós fomos eleitos para sair da igreja, espalhando o evangelho, pregar o evangelho, anunciar uma novidade de vida. E aqui nós encontramos um formato diferente de eleição. A raça eleita pelo Senhor, o sacerdócio real,
em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Sacerdote real. O Senhor, Ele chama aqui a igreja, os crentes, de sacerdote. É uma ênfase de uma posição elevada que Deus colocou a cada um de nós. Mas não é porque somos melhores, porque somos bons, porque somos demais, nada disso. Mas esta eleição é nele, em Jesus. É em Jesus, o sacerdote maior, que nós somos sacerdotes. Em Jesus, o Rei por excelência, é que você vai reinar com Ele. Então, em Jesus, você é colocado numa posição de destaque, numa posição elevada, de maneira que qualquer pessoa no mundo, qualquer demônio, qualquer investida do diabo sobre a tua vida, precisa passar pelo crivo do Mestre, e você precisa ser respeitado, porque estás numa posição de destaque. Aleluia! Nação santa, há uma necessidade de santidade. Sabe por quê? Porque a santidade, ela deve ser compatível com os privilégios recebidos. Nós recebemos muito da parte de Deus, e a graça é justamente esse recebimento. Receber de Deus aquilo que você não merece, receber de Deus quando você merece justamente o contrário, mas você recebeu de Deus algo muito grandioso, algo muito precioso. Então a nação precisa ser santa, o povo precisa ser santo, porque nós precisamos responder aos privilégios recebidos. E a santificação, ela tem três aspectos tem a santificação. O primeiro deles é posicional, referindo-se ao passado. O Senhor pega o crente que recebe Jesus e coloca ele numa posição de santo. Ele não era santo, mas ele passa a ser santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O texto anterior vai dizer, irmãos, que as pessoas que estão no mundo, elas são efeminadas, elas podem ser sodomitas, podem ser adúlteros, podem ter vários tipos de pecado lá, mas só que é o que alguns têm sido, ou seja, está dizendo aqui daqueles ex. O texto fala do ex, aquele que é ex-adúltero, aquele que é ex-alcoólatra, aquele que é um ex-pecador. Ou seja, você era, mas não é mais, porque foi lavado, foi santificado, foi colocado numa posição de santo pelo Senhor. Jesus Cristo é santificador, é Ele quem nos santifica. No aspecto passado, a igreja é santa, a igreja já é santa. E a Bíblia diz aqui, olha, lavado. O sangue de Jesus, ele limpa de toda sujeira. Os efeitos do sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário, do dia que ele morreu, os seus efeitos são eternos. Até hoje, o efeito do sangue de Jesus está limpando pecado, está purificando pessoas. Então Jesus Cristo hoje está perdoando os teus pecados, lavando você, purificando você, tornando você santo para a glória de Deus. A Bíblia diz aqui nesse texto de Apocalipse, quando eles estavam cantando, é o texto, irmãos, que fala do desatar dos selos. Existe um livro selado e ninguém consegue abrir esse livro, ninguém pode abrir esse livro, até que há um brado dizendo: ei, está aqui quem pode abrir o livro. Ele venceu
para abrir o livro. E ele abre o livro e desata os seus selos. Aleluia, é Jesus. É Jesus, só Ele pode desenrolar o mistério da história. Só Ele tem autoridade e poder para dizer o que vai acontecer. Só Ele delega quando e aonde e com quem vai acontecer. Ele é Senhor de todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele desata os selos. E com a medida que Ele desata os selos, quando fala que é sacerdote real, é o que está acontecendo. Você não era e passa a ser. Jesus desata os selos. E quando Jesus desata os selos, não é só os julgamentos que virão. Quando Jesus desata os selos, Ele solta o selo, Ele solta o livro, Ele tem autoridade sobre o livro e Ele faz um rei, Ele faz um sacerdote junto com Ele. Então, com a medida que Ele trabalha, cada prego que foi pregado na sua mão, no seu pulso, na cruz do Calvário, era o perdão do pecado para mim, o perdão para você, era o Senhor chamando alguém para reinar com Ele, para ser sacerdote com Ele. Bênçãos foram liberadas para nós a partir do sofrimento de Jesus. E esta é a maior graça. O segundo aspecto da salvação é que a salvação ela é um processo. Então, no tempo presente, nós precisamos fazer por onde? Mantermos-nos na posição de santos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. É santo no espírito, é santo na alma, é santo no corpo. Tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto, tudo o que eu sou, tudo o que eu faço, precisa estar diante do altar de Deus. Quando ele diz aqui, irrepreensível no espírito, na alma e no corpo, é o que você pensa, é o que você sente, é o que você faz, que tem que estar no altar do Senhor. Se você faz isso, você está fazendo o teu dever diário, porque você tem uma vida de oração, uma vida de palavra, e a palavra de Deus é quem liberta, é quem limpa, é quem purifica o homem e torna ele habilitado a manter a sua vida de santo. Glória a Deus. Existe também um aspecto futuro, a santificação completa e final, em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade não está aqui, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. A santificação nesse aspecto futuro, que é o maior ato da graça de Deus, é o aspecto futuro da santificação. É quando Jesus torna o teu corpo abatido e transforma esse corpo abatido num corpo glorioso. Corpo abatido num corpo glorioso. Corpo enfraquecido num corpo fortalecido. O Senhor vai tornar você um ser totalmente angelical. Aleluia! Qualquer defeito, qualquer necessidade que você tenha hoje, ela será satisfeita no céu. Em Romanos capítulo 7, versículo 14, o homem é vendido ao pecado para ser escravo do pecado. Você foi vendido para ser escravo. Mas você não é mais escravo. Não é. Porque quando nós lemos aqui povo adquirido, o texto inicia dizendo, vós sois. Você é o povo adquirido de Deus. Adquirido no sentido de ele ser o teu possuidor, o teu dono. Aquele que comprou, aquele que tem direitos legítimos sobre a tua vida. É por isso que o diabo não pode contra você. Para isso, ele precisa de uma permissão, de uma chancela do Pai, autorizando ele a fazer alguma coisa, porque você faz parte de um povo adquirido, é propriedade do Senhor. Você tem dono. Aleluia. Ninguém vai pegar o teu carro sem a tua autorização, se você não entregar a chave, salvo no caso de roubo.
ninguém vai entregar alguma coisa até o teu pertence. Se você que tem que entregar, você que tem que prestar, você que tem que dar as coisas para alguém, irmãos, você pertence a Jesus. Ele comprou você. O preço foi pago. E a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição por nós. Essa palavra resgatou aqui, exagoraçou, no grego está dizendo, sabe o quê? Que você estava na prateleira do mercado, era uma peça que estava exposta para ser usada por alguém, mas você é retirado do mercado por aquele que comprou você. Você não está mais exposto, você não precisa mais ter medo, você pertence a Jesus, Ele é teu possuidor. Vós sois. Agora o versículo 10 começa dizendo, mas não eram, mas não erais. Vós sois, mas no 10 diz, mas não erais. Hoje vocês são, mas vocês não eram. Mudança de cidadania. O Senhor mudou a nossa cidadania. Mudando a cidadania, nós estamos submetidos a novas leis. Não mais as leis do mundo, mas as leis de Deus. É a palavra de Deus quem rege a tua vida hoje. Satanás pode colocar no coração de qualquer congressista, colocar uma lei nova, que transgride a palavra de Deus, mas hoje, você como povo adquirido, não está sujeito às leis do homem, você está sujeito às leis de Deus, porque você é um cidadão do céu, muito mais do que um cidadão desta terra. E quando você é um cidadão novo, de um novo país, não somente sobre as leis você está, mas sobre aquele governante. Então, nessa nova cidadania, você está sob novas leis e sob novo governo. Não tem quando a pessoa muda o comércio, que ela põe lá sob nova direção? Não tem? Quando você foi salvo, quando você levantou as mãos para Jesus, o Senhor cravou uma placa lá, sob nova direção. Agora pertence aos céus. Agora pertence a Jesus Cristo. É a graça maior. Você pertence a Ele. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Podia dizer, das trevas para a sua luz, né? Já era o suficiente. Já iríamos entender a mensagem, né? Só que a luz é maravilhosa. Não é qualquer luz. Não é a luz que você acende na tua casa, não é a luz que você pode queimar uma fogueira e iluminar alguma coisa, não é a luz, não é essa luz que fala, não é a luz do sol, ela é fraca diante da luz do Senhor. Maravilhosa luz, mudança de vida. Jesus cura a cegueira do homem. Das trevas, nas trevas ninguém vê nada. Ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém enxerga um palmo à sua frente, ninguém sabe o que acontece com o outro, ninguém sabe onde é que está o perigo. Se apagar a luz, se você não vê nada, você pode cair, você pode tropeçar, porque está nas trevas. Mas se acender a luz, e é isso que a Bíblia diz que foi feito, aí não, você não corre risco, porque você tem a mente iluminada, renovada, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Povo adquirido. Quanta vantagem de ser um povo adquirido. Aleluia. Não pertencemos a Satanás, não mais, sob nova direção. Não pertencemos a um mundo, não mais, sob nova direção. Mas há um grande conflito na vida do crente, que também precisa ser vencido pela palavra de Deus. Nós sabemos, todos nós, que não pertencemos ao diabo. Estamos sob nova direção, pertencemos a Jesus. Todos nós sabemos que não pertencemos a este mundo. Estamos sob nova direção. O Senhor Jesus governa sobre a nossa vida. Só que não pertencemos a nós mesmos. Você não manda em você. E aqui é um grande desafio. A grande resistência de se entregar por completo a Jesus é quando nós achamos que quem sabe somos nós.
Senhor, eu sei que o Senhor até quer fazer aqui, mas eu gosto mais desse lado aqui, eu vou ficar desse lado. O Senhor até quer trabalhar desse jeito, mas, Senhor, eu prefiro assim. E o que o Senhor quer de nós hoje é que nós entendamos de uma vez por todas que desfrutar da graça dele, dos maiores atos da graça de Deus, é estar rendido diante da cruz de Cristo. E quem se rende não é dono, quem se rende não manda em nada, quem se rende se entrega por completo. O desejo de Deus é que nós sejamos crentes rendidos ao Senhor, que Ele nos vença todos os dias, que a palavra de Deus vença os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos vícios, as nossas manias, que nós sejamos hoje e todos os dias de nossa vida vencidos pela palavra de Deus. A graça de Deus, virtudes da graça, a graça de Deus é tanto uma bênção, um presente, a salvação, entregue a quem não merece, mas que justamente merecia o contrário. A Bíblia diz aqui, em Efésios capítulo 2, versículo 8, texto muito conhecido, porque pela graça sois salvos. Você é salvo por quê? Pela graça sois salvos. Vamos dizer todos juntos? Pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Pela graça sois salvos. Existem meios da salvação. Meios da salvação. Pela graça que você é salvo. Se você for a algum lugar, você vai por um caminho. Não é isso? Você vai por um caminho. Então você vai para a salvação, para ser salvo, você vai pela rua da graça. Pela rua da graça. Então você vai caminhando pela rua da graça. Você está vindo por onde? Pela graça. É pela graça que eu estou vindo. Então aqui você entra, porque aqui só entra quem vem pela rua da graça. Quem vem pela rua da graça sabe que o mérito não é seu, sabe que não foi ele que fez nada para ser salvo, sabe que não é ele que é o santarrão da história, sabe que não é ele que é melhor que todo mundo, sabe que não é ele que é o dono da razão, é ele que tem a melhor verdade. Ele sabe disso. Ele está vindo por qual rua? Ele está vindo pela rua da graça. Abre o céu, meu filho, porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Pela graça, por meio da fé. Parece uma condução. O cenário que vem à minha mente é de uma condução. É uma rua que dá acesso ao céu, chamada graça, e uma condução. Você faz sinal e para um ônibus. Qual o ônibus? A fé. Você tem que ir pela graça, mas você tem que ter fé. Você tem que pegar esse ônibus, você tem que pegar essa condução, porque você é salvo pela graça, mas é por meio da fé. Se não tiver fé, se você não crê naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou pregando, se você não crê nessa verdade, na verdade do Evangelho, você não será salvo. Você vai ficar paralisado na rua da graça, porque só avança quem tem fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. A graça não é somente o ato maravilhoso da salvação. A graça não é somente essa bênção maior, e só ela já bastaria. Só ela já nos basta para estarmos satisfeitos. Mas a graça não é somente isto. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando ele está enfrentando uma dificuldade, tem um espinho na carne, um mensageiro do diabo, foi colocado lá para esbofeteá-lo. Ah, Senhor, essa prova vem de quem? É Satanás me perseguindo. Quem botou? Quem deixou? Quem permitiu? Salvo se você procurou, porque aí é diferente. Mas se você não procurou, quem permitiu? Quem assinou? Quem assinou? Você é propriedade de quem? Propriedade do Senhor, povo adquirido. Lembra disso? Lembra disso? Senhor, eu estou na prova, eu estou sofrendo. Você procurou? Eu não procurei. Então alguém assinou. Tem chancela do Pai.
Pode passar pelo sofrimento tranquilo, porque Deus é contigo. E é isso que Paulo faz. Senhor, eu não estou aguentando. Paulo ora 3 vezes. Não é o pastor Marcelo orando, é Paulo. Não é você orando, é Paulo. 3 vezes. Se uma oração de Paulo já curava, 3. Não é? Uma oração de Paulo já acontecia um monte de coisa. Imagina 3. Ele ora 3 vezes e Deus não faz nada. Senhor, o mensageiro de Satanás é ruim mesmo esse, hein? Que foi enviado. Que espinho é esse? Vem de onde esse espinho? Vem do quinto dos infernos, só pode. Não é isso? Porque o camarada ora uma vez, faz acontecer. Ele ora 3 e não acontece nada. Mas veio uma voz do céu dizendo: ei, meu filho, a graça não é só a salvação, não. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A graça é força suplementar. Percebe aí? A graça é força suplementar. Se você está sentindo falta de alguma coisa, a graça é suplemento nessa noite. Ela vai suprir a falta que você tem. Além de ser uma bênção maior da salvação, essa especial graça, isso aí já bastava. Além de ser uma força suplementar, se você ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, quando você lê sobre os dons do Espírito Santo, os dons, no original grego, são chamados de graça. Graças, no plural. São graças que o homem recebe. Graça no singular, normalmente referindo-se à salvação ou a esta força suplementar. Graça no plural está falando dos dons. Graças, são graças espirituais. Palavra da sabedoria, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência, dom da fé, dom de operar maravilhas, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, são dons do Espírito Santo para hoje. Para hoje. Não para aquele tempo, são dons para o nosso tempo. São graças especial que o Senhor quer partilhar com você. A igreja, no início da Assembleia de Deus no Brasil, se fizermos um recorte daquela época, falei há pouco tempo sobre isso, se fizermos um recorte daquela época para o tempo de hoje, nós entenderemos o que é o pentecostalismo clássico. Clássico. A base doutrinária do movimento pentecostal, chamado Primeira Onda por muitos aqui no Brasil, era a busca pelo batismo bíblico no Espírito Santo e com fogo. A igreja o povo ia para a igreja, o crente ia para a igreja buscar a presença do Espírito Santo. Ele queria falar em língua, quem não era batizado, queria ser batizado do Espírito Santo. Quem era batizado do Espírito Santo, queria mais um dom. Eu não estou satisfeito, eu quero mais um, eu quero interpretar, Senhor, me dá o dom de interpretação de língua, me dá o dom de profetizar. É a igreja no início do pentecostalismo aqui no Brasil. O que Deus quer falar conosco é que muitas graças especiais não têm sido compartilhadas conosco, porque nós estamos vindo à igreja buscar bênção financeira, buscar a casa, buscar o carro, buscar o emprego, buscar tanta coisa que a gente quer, mas estamos esquecendo daquilo que importa. Comece a buscar o Espírito Santo. Comece a buscar os dons do Espírito Santo. Comece a buscar o Espírito Santo de Deus. Ele quer entregar os dons aqui na igreja para que haja um real movimento pentecostal. Regra geral, não cabe soberba ou presunção para o recebimento de qualquer graça. Seja da graça da salvação, seja da fortaleza, seja de um dom. Não cabe. Senhor, eu quero porque eu sou. Você não é nada. Senhor, eu quero porque eu tenho. Não tem nada. Mas, Senhor, quando eu passei por lá, eu fiz. Não fez nada.
Não fez nada. Está se achando demais. Jesus pega a nossa bola às vezes e joga lá embaixo. Foi isso que ele fez com Paulo. Paulo orava, curava, tudo acontecendo. Senhor, tira o espinho. E acho que Deus não me ouviu, não. Senhor, tira o espinho. E Deus não me ouviu, não. Quantas vezes você passou por isso? Senhor, tira o espinho. Vou tirar, não. A minha graça te basta. Em João capítulo 11, eu quero exemplificar para finalizar com um fato bíblico algo maravilhoso sobre a graça de Deus. Jesus Cristo é a expressão maior da graça de Deus. Jesus Cristo é a expressão maior da graça de Deus. Ninguém expressa melhor a graça de Deus do que a pessoa de Jesus. Em João capítulo 11, você tem algumas personagens importantes. Você tem Marta e Maria. Você tem Lázaro. Você tem uma pedra. E você tem Jesus. Jesus disse: esta enfermidade, Marta, Maria, não fica apavorada não. Não é para a morte. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas quando Jesus chega, Lázaro já tinha morrido. Senhor, mas já morreu, o senhor chegou atrasado. Ele já morreu, Deus não chega atrasado não, irmão. Nunca. Deus nunca chega atrasado. Deus age no tempo dele. Deus nunca chega atrasado. Marta e Maria podem representar alguém que já receberam a graça. Elas têm acesso a Jesus, elas estão vivas, elas vão conversar com Jesus. Lázaro é alguém que precisa da graça. Está morto. A Bíblia diz no versículo 6: depois de ouvir que estava enfermo, ficou 2 dias no lugar onde estava. Jesus ouviu que ele estava enfermo, mas não quis ir. Ainda ficou 2 dias lá. Jesus, mas é Lázaro que tu ama. Lázaro está doente, Jesus. Tá bom. Ok. O mensageiro voltou e Jesus ficou. Ficou quantos dias? 2 dias ainda lá, parado no lugar. A impressão que às vezes nós temos é que Jesus não está ligando para o que a gente está passando. Não é isso? E seja sincero, porque é isso mesmo. Quando a coisa aperta... Quando a coisa aperta, não é possível, Jesus te abandonou. Jesus ficou 2 dias lá ainda. Eu vou deixar morrer mesmo. Está só doente, não está morto. Eu prefiro um milagre maior. Jesus faz como ele quiser, irmãos. É ele que é Deus, não é você. Põe isso na tua cabeça. Jesus não tem uma maneira só de agir. Não põe o agir de Deus numa caixa de fósforo. Ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer. O milagre é dele, pertence a ele, a graça é dele, não é tua. Senhor, ajuda a gente, Lázaro morreu. Até que ele vai. Quando ele vai lá, está morto, Jesus. Tá não, vamos lá. Onde é que ele está? Vamos lá. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Tem muita gente ensinando aí que a graça de Deus é irresistível. A graça de Deus, ela é resistível sim. Você tem que agir, você tem que liberar, abrir a porta do teu coração, você tem que aceitar, senão não tem graça que te salve. Tirai a pedra, eu quero mostrar a minha graça,
Eu quero revelar a minha graça, mas faz a tua parte. Tira a pedra. A pedra pode ser a dureza do coração hoje. A pedra pode ser a incredulidade. A pedra pode ser uma mágoa. A pedra pode ser um pecado. A pedra pode ser uma insensibilidade. A pedra pode ser a soberba. A pedra pode ser a arrogância. A pedra pode ser muita coisa hoje aqui. Que a graça tire a pedra. Que a graça tire a pedra. Tirou a pedra e o homem saiu, com os pés ligados com a faixa, com a cara enrolada no lenço. Mas ele sai, porque se Jesus mandar, tem que obedecer. Existem atos maravilhosos da graça de Deus, bênçãos da sua graça hoje aqui para ser compartilhada conosco. Creia nisso. E eu gostaria nesse momento de falar com você que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida ainda. Você que entrou por essas portas e não entendeu ainda que a graça de Deus é a rua da graça, é por essa graça que você pode ser salvo. Não tem outra maneira de ser salvo. Só existem dois caminhos, o céu e o inferno. O evangelho é tão simples e muita gente complica, né? Só tem dois caminhos, o céu ou o inferno. Quem não é de Deus é do diabo. Não tem jeito. Quem não é servo de Deus, serve a Satanás. Mas eu sou um homem justo. Mas eu sou um homem bom. Mas eu sou bonzinho. Eu faço tudo que as pessoas precisam. Eu ajudo. Eu faço obra social, eu dou dinheiro, eu dou compra, eu ajudo, eu faço muita coisa. Quem não é de Deus é do diabo. Só tem um caminho para chegar aos céus, é a rua da graça. É a rua da graça. Se tiver alguém que quer receber Jesus hoje, se você vê alguém aí que não é crente, eu não sei se tem alguém aqui que não é crente, que não serve a Jesus. Se tem alguém aqui que não serve a Jesus ainda e você quer receber Jesus como Senhor de sua vida, vem aqui à frente agora. E você vai conhecer um Jesus maravilhoso, que te dá amparo, que te dá afago, que está contigo nas horas de dificuldade, que te repreende, que puxa a tua orelha quando necessário é. Vem aqui à frente. Se você quer receber Jesus como Senhor de sua vida, está vindo aqui um jovem. Vem alguém aqui acompanhá-lo. Deus abençoe. Se tem mais alguém para entregar sua vida a Jesus, vem aqui, por favor. Tem mais alguém para entregar a vida a Jesus? Se tiver, vem aqui. Mais alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje? Eu vou deixar você pensar, a igreja vai continuar orando. A igreja vai continuar orando. Glória a Deus. Pastor Fábio, qual é o nome do jovem? Anderson. Jesus Cristo te ama. E é só por isso que tu está aqui. Só por Ele. Porque Ele tocou o teu coração. E Ele tem uma grande obra na tua vida. Nós vamos orar por você agora. Tá bom? E nós vamos orar pelos irmãos aqui. Porque essa mensagem não veio à toa. Jesus Cristo quer compartilhar graças dele conosco nessa noite. E eu creio no Senhor que vocês receberão fortaleza do Senhor e dons do Espírito Santo também. Vamos orar ao Senhor. Estende a tua mão, irmãos. Senhor, Deus e Pai, eis aqui o Anderson, Senhor, que está entregando a vida dele para o Senhor. Ele quer ser também, Senhor, uma propriedade do Senhor, um povo adquirido. Senhor, escreve o nome do Anderson no livro que tens. E em nome de Jesus, ó Pai, perdoa agora os seus pecados. Limpa o Anderson, santifica ele agora, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, abençoa o Anderson, Pai, com toda sorte de bênção agora. E que ele receba o teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. E que recebendo o teu Espírito Santo, Pai, ele esteja agora inserido na igreja, neste povo lindo, adquirido do Senhor. Eu também quero pedir ao Senhor, Pai, uma graça especial sobre os teus filhos que creem, que precisam de um fortalecimento, como graça suplementar do Senhor.
E também, Senhor, aqueles que creem, Pai amado, e vieram pedir aqui. Tu sabes o coração deles, seus anseios, o dom do Espírito Santo que eles vieram pedir. Pai amado, abre a porta dos dons nesta noite e partilha com os teus filhos em nome do Senhor Jesus.